Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos dá de podermos aqui mais uma vez nos reunirmos em seus santos nomes. Quero agradecer a cada um de vocês pela atenção, pelo carinho que está aqui conosco também nesse momento para podermos compartilhar alguns conhecimentos que estão contidos no livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Sei que muitos de vocês já adquiriram meu livro, alguns ainda não adquiriram, outros vão adquirir, e tenho certeza que essa aula, que essa introdução que nós vamos fazer ao livro vai ser preciosa para facilitar o entendimento do conteúdo que nós trazemos nessa obra. Obra essa que é integralmente dedicada a Deus, dedicada a Jesus, sem os quais e sem a ação do Espírito Santo de Deus não teria sido possível sequer ter uma linha escrita. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro falando a respeito da anatomia e da fisiologia dos corpos espirituais. Vamos falar também a respeito dos centros de energia. E falaremos também do adoecimento sobre uma perspectiva, sobre uma visão espiritualista, procurando entender a forma através do qual os conflitos interiores, os conflitos sentimentais que se desenvolvem na própria mente, que é um dos corpos espirituais, podem vir a se desdobrar e a se manifestar na forma de distúrbios funcionais e enfermidades orgânicas no corpo material. Eu convido a cada um de vocês para estarem conosco, juntos nessa viagem, conduzida pela fé, em nome de Jesus, aonde conheceremos detalhes a respeito da nossa constituição como indivíduos, como individualidades multicorporais e multidimensionais. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês e agora nós vamos dar o início oficial à nossa aula. Travando muito. Oi? Pergunta se eles estão... Gente, vocês podem dar um feedback, dar um retorno, se a qualidade do áudio está satisfatória, se vocês estão ouvindo bem. Falem para a gente, por favor. Eu não estou acompanhando as mensagens, tá? Mas a minha equipe de produção, que é minha esposa, está ali atrás da tela, tá? Então, por favor, se puderem mandar para a gente o retorno de como está o áudio, para a gente começar, de fato, oficialmente. Eu pretendo deixar essa aula gravada também, né? O Bruno falou que não está travando, Kézia falou que está ótimo, então pode mandar. Então, tudo seja para a glória de Deus, né? Então, vamos lá nisso. Vou fazer uma apresentação formal, oficial. Sei que muitos já me conhecem, mas eu sou Danilo Verotti, médico formado pela USP, especialista em cirurgia do aparelho digestório e endoscopia. Atualmente, eu e minha esposa cursamos Teologia Bíblica Interconfessional na Uninter e agora, com a publicação do livro, sou também escritor. E, acima de tudo, sou um servo de Deus, um servo de Jesus. Próximo slide. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí sou eu no meio deles. Eu me baseio e me firmo nessas palavras proferidas por Jesus e que estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, para ter a certeza que hoje ele se faz presente e está junto de nós. Porque aqui somos 2, somos 3, também com a minha filha Giovana, e eu sei que do lado da tela há muito mais do que 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo. Por isso, ele se faz presente entre nós. Para que a gente faça uma aula abordando aqueles temas que anunciei, os corpos espirituais, os centros de energia, o adoecimento dentro de uma visão transcendente e espiritualista, seria interessante que nós fizéssemos também uma breve cronologia dos eventos que antecederam a escrita desse livro. Porque é justamente a respeito do livro e desses conteúdos que eu elenquei que nós vamos falar. Então seria importante nós sabermos o porquê da escrita desse livro, como surgiu essa iniciativa e como se deu este trabalho árduo, grandioso, feito em nome de Deus e de Jesus. Então faremos uma breve cronologia, começando no chamado de Deus que recebi no dia 8 de janeiro de 2018. Esse chamado se deu por meio de uma epifania, que é uma manifestação da glória, da presença de Deus, perceptível aos sentidos naturais, a audição e a visão. Vou fazer um breve relato de como tudo aconteceu. Era uma segunda-feira, por volta da 1h30 da tarde. Eu tinha terminado de correr, já havia feito meus exames do período da manhã no hospital, eu disse, trabalhava como médico endoscopista, e estava me preparando para retornar ao hospital, para cumprir com meus exames no turno da tarde. Era 1h30, eu já estava começando a ficar atrasado para retornar,
E nisso, saí da sala de casa, entrei na garagem, entrei no carro, fui dar a partida, eis que ouço uma voz alta, forte, uma voz que vinha de todos os lados me chamando. Fulano. E eu olhei e não vi ninguém. Falei, poxa, tô com pressa, tô atrasado. Bem agora alguém veio me chamar. Aí eu olhei e não vi ninguém. Eu falei, bom, eu preciso ir lá. E aí me chamou de novo. Fulano. O que eu fiz? Eu desci do carro, o portão já estava aberto, eu estava apressado. Saí, fui à rua, olhei para cima, olhei para baixo, até onde o meu olhar chegava. E eu não vi nada, eu não vi ninguém. Fiquei intrigado. Imaginei que alguém quisesse brincar comigo, justamente percebendo a minha pressa e querer ir embora. No que eu voltei, entrei no carro, porque eu estava, na verdade, me preparando para entrar, eis que ouço pela terceira vez esse chamado. Fulano. E aí ele, juntamente com o chamado, uma ordem. Você vai evangelizar o mundo. Nesse momento, foi como se o tempo tivesse congelado, como se tivesse aberto um portal no tempo e eu tivesse ali experimentado uma sensação de êxtase espiritual. Era algo indescritível. Por quê? Eu sabia que quem me chamava me via, sabia quem eu era, e ali eu sabia que também quem me chamava era o Senhor. Naquele momento em que eu vi a voz do Senhor dando-me o comissionamento para evangelizar o mundo, eu não sabia o que dizer. Eu fiquei estático, eu fiquei estarrecido, eu fiquei surpreso, eu fiquei maravilhado. Eu me senti também agraciado. Um favor imerecido, do qual eu não me sinto digno de receber. Eis que, mesmo diante de tudo isso, tive uma graça logo a seguir. Mas o que eu quero dizer, nesse ponto, fazer um breve comentário, é que muitos acham que o chamado de Deus, ele normalmente se dá quando a pessoa está em adoração, quando ela já está em êxtase espiritual, tomado pela glória de Deus, adorando em um tempo, orando efusivamente. Mas não. Se nós pegarmos como foi o chamado de Moisés, Moisés estava pastoreando. Amós também estava no campo. Davi também cuidava do rebanho. Todos estavam ocupados, trabalhando, possivelmente apressados, como eu também estava. E foi assim que se deu o chamado. Logo que eu me recuperava deste êxtase, e que afinal de contas precisava seguir o meu caminho, ir para o hospital, eis que Jesus surge diante de mim, materializado, glorioso e reluzente, e dizendo: você, além da missão que lhe foi dada, e o ministério de evangelização global, ainda vai receber uma divina bênção nos próximos dias. Eis que eu me adianto e digo o que foi essa divina bênção, que me foi revelada e que está descrita principalmente ao longo do primeiro capítulo do livro. A missão que recebi de Deus, o Senhor, me comissionando para o Ministério de Evangelização Global, veio acompanhado de uma divina bênção que nada mais é do que um complemento do Ministério de Evangelização com o Ministério de Cura. A divina bênção é justamente a capacitação para esse ministério secundário voltado para a cura. E ela nada mais é do que um curso de medicina espiritual integralmente realizado no plano espiritual a fim de me capacitar para a parte de cura do meu ministério. E esse curso nada mais é do que uma sucessão de vivências em moradas celestes para as quais eu fui levado, aonde fui instruído com os conhecimentos devidos e necessários para a prática do meu ministério e para a escrita desse livro. No livro eu procuro organizar, descrever e resumir, por mais extenso que seja o livro, tudo aquilo que aprendi e tudo aquilo que de importante tem para transmitir para todos aqueles que quiserem me ouvir. Porque o que eu trago não é conhecimento que eu produzi, mas é conhecimento que eu recebi das mãos daquele que nos criou. E por intermédio dos anjos, que Deus também me criou. Vamos adiante. Dentro dessa breve cronologia, eu ainda falo um pouco a respeito da escrita do livro. O livro começou a ser escrito poucos dias depois que tive o chamado. Na segunda-feira se deu o chamado, dia 8 de janeiro. Na quarta-feira eu comecei a ter as experiências no mundo espiritual, que me trouxeram conhecimento e a capacitação para a escrita do livro. E alguns dias depois, se não me engano, no dia 22 de janeiro de 2018, que comecei oficialmente a registrar os conhecimentos que recebi. E esses conhecimentos são basicamente voltados para explicar o adoecimento e especificamente o papel dos conflitos interiores ou conflitos sentimentais que são relacionados
ao cultivo de sentimentos inferiores ou maus sentimentos, como o ódio, o rancor, a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade, e que podem levar ao adoecimento. Isso nós vamos ver ao longo dos slides que nós fizemos para esta apresentação de hoje. E esse assunto é tratado de forma profunda ao longo das páginas do livro. Durante esse curso, se falamos em adoecimento, é natural que também falemos em cura. Pois, se temos a ciência de que viemos a adoecer por conta desses conflitos sentimentais e dos maus sentimentos que podem se desenvolver, é natural que busquemos um meio de nos curar e de também ao outro curar dessas enfermidades que podem surgir. Falamos ao longo do livro. Hoje eu não vou entrar nessa temática, porque é uma temática extensa para ser abordada em uma só aula, mas o livro descreve diversos tratamentos espirituais com a finalidade, obviamente, de proporcionar a cura. Tratamentos esses como os passes magnéticos, como a terapia cromática, que usa as cores, a terapia musical, as orações e também uma técnica de autocura que nós escrevemos nos capítulos do livro. Nós falaremos a respeito hoje também da anatomia e fisiologia dos corpos espirituais, das estruturas que formam a nossa alma, a nossa essência etérica e invisível, que muitos acreditam que não existem. E é natural que para falarmos de coisas invisíveis, de coisas etéricas, mas que estão profundamente interligadas e integradas com a nossa essência visível, física, material, com o nosso próprio corpo, é natural que nós tenhamos que usar um conhecimento que faça com que o visível e o invisível se interliguem e se integrem com o visível e com o palpável. Nós nos valeremos e nos valemos da física quântica, do comportamento das partículas elementares, ou simplesmente das energias, para podermos entender como que os fenômenos que acontecem nos nossos corpos espirituais, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso perispírito, e vamos estudar em mais detalhes daqui a pouco, podem chegar no nosso corpo material e nos fazer adoecer. O veículo, o meio pelo qual os conflitos, os maus sentimentos, os sentimentos inferiores, que são manifestos na mente, chegam até o corpo material, promovendo distúrbios funcionais e enfermidades orgânicas, é explicado por meio das energias, por meio da física quântica e por meio da anatomia e da fisiologia dos corpos espirituais, entendendo do que eles são formados, aonde esses sentimentos e as suas energias são produzidas e por meio de que estruturas eles são levadas, essas energias são levadas até o corpo material. É isso que nós vamos ver. O término da escrita do livro, vamos lá, só para concluir, se o início se deu, vamos aqui estabelecer, como no dia 22 de janeiro de 2018, o término se deu no dia 1º de julho de 2023. Foram 5 anos e meio escrevendo esse livro. Desde que eu tive o meu chamado, em 2018, no dia 8 de janeiro, eu estabeleci uma meta e dentro de alguns meses eu encerrei a minha carreira de médico. A partir daí tive uma dedicação exclusiva e integral na escrita desse livro. Me dediquei também, nos momentos em que eu descansava as mãos de tanto escrever, eu me dedicava também ao estudo da teologia, ao estudo da palavra. E eu também, todas as vezes que treinava, fazia musculação, eu aproveitava e ouvia algum livro da Bíblia Sagrada. Então, todo o meu tempo foi dedicado à escrita do livro e à dedicação, à capacitação também para o Evangelho. Só para que aqueles que ainda não conhecem, tomem ciência, esse é o livro que eu escrevi. A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura, em nome de Jesus. Esse livro, para quem ficou interessado, pode adquiri-lo no site www.daniloverotti.com.br. Esse site está no link na bio aqui da minha página do Instagram. Então, o livro nós terminamos no dia 1º de julho de 2023, cerca de 5 anos e meio depois que se iniciou a publicação. Tá? Nesse livro, ele tem, naturalmente, alguns propósitos maiores e propósitos menores. Apesar de se tratar de um livro de cura, ele é também um livro de teologia. Nós podemos entendê-lo como um tratado de medicina espiritual e também como um tratado teológico cristocêntrico, centrado e focado na pessoa de Jesus. E pode ser também visto como um mini compêndio de física quântica, além de falarmos de muitos outros assuntos.
Afinal de contas, são quase 700 páginas, 696. Mas, apesar de ser um livro que, como eu disse, fala de cura, trata de cura, apresenta tratamentos espirituais, explica o adoecimento e traz propostas de tratamentos, a cura, os conhecimentos ligados ao próprio adoecimento são conhecimentos que nós consideramos como menores. Então, os objetivos menores desse livro são trazer novos conhecimentos acerca do adoecimento e da cura, partindo de uma perspectiva espiritual, além de capacitar os leitores a praticarem os tratamentos que estão descritos ao longo desse livro, como os passos magnéticos, a terapia cromática, a terapia musical, as orações e a autocura. E se esses são os objetivos menores, mesmo sendo um livro de cura, quais seriam os objetivos maiores? O objetivo maior, dar um testemunho pessoal acerca da existência de Deus. Depois que eu tive o chamado, não havia mais a possibilidade e não há sequer margem para dúvida. Deus existe e ponto. Não há mais questionamento, não há espaço nem para dizer que hoje que eu tenho é fé. Não. Fé, como está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois eu digo, hoje eu não tenho expectativa de ver algo ou esperar em algo, porque Deus veio até mim. Então eu não tenho fé, eu tenho certeza. Deus existe e é esse testemunho que eu quero dar para você. Mais do que transmitir conhecimento de qualquer outra natureza, seja científico, seja espiritual, seja de qualquer outro aspecto. Além de falar da existência de Deus, é também dar um testemunho acerca da pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quero dar um testemunho para lembrá-los de que a salvação é pela graça, mediante a justificação pela fé. E nós temos somente um único caminho para nos salvar, e esse caminho é Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Agora nós vamos entrar na parte da aula que começa a tratar dos assuntos técnico-científicos que estão relacionados com a temática que eu anunciei, com os corpos espirituais, com os centros de energias principais e com o adoecimento dentro de uma visão, de uma perspectiva espiritualista. Essa imagem que vocês estão vendo, na cor violeta, é a representação genérica de um corpo espiritual. Aqui é importante que falemos que nós, como individualidades encarnadas, somos formados por um conjunto de corpos. Somos formados por 3 corpos espirituais permanentes, nós vamos falar em detalhes. Temos um corpo material, que é esse que nós conseguimos visualizar, tocar, sentir, com os sentidos naturais que nós possuímos, e temos também um corpo espiritual transitório, ou duplo etérico, como também é conhecido por algumas linhas de estudo espiritualista. E esse corpo espiritual transitório ou duplo etérico é o elemento, é o elo que faz a ligação, ou melhor, a interligação e a integração dos 3 corpos espirituais permanentes com o corpo material. Então nós somos individualidades multicorporais e multidimensionais, porque cada corpo está posicionado em uma dimensão espacial diferente. Nós vamos falar disso em mais detalhes adiante. Essa imagem que nós colocamos aqui, tá, que genericamente eu disse, que é um corpo espiritual, ele pode ser considerado como sendo o nosso espírito. O espírito, ou corpo espiritual superior, essa segunda designação, é uma nomenclatura que é exclusiva e inédita, trazida em nosso livro, que é um outro nome que eu uso para me referir ao espírito. Esse corpo, aqui representado, ele seria o nosso espírito. Nós temos, como eu disse, 3 corpos espirituais permanentes. O espírito é um deles. A mente, ou corpo mental, é outro deles. E há um terceiro corpo, que nós conhecemos, corpo e espírito, dentro de algumas linhas de trabalho ou de estudo espiritualistas, ou com o nome corpo espiritual inferior, como também de forma inédita nós trazemos nesse livro. Alguns devem estar se perguntando, mas não são 7 corpos? De fato, há muitas linhas de estudo e de tratamento que se utilizam de um modelo de individualidade constituída por 7 corpos. O que eu fiz, na verdade, aqui foi simplificar esse modelo de 7 em 5 corpos. A maioria dessas linhas de trabalho, desses modelos que se utilizam de um conceito de 7 corpos, eles costumam dividir o espírito em 2 níveis e a mente em 2 níveis, ou a mente em 3 níveis. O que eu fiz? Eu condensei tudo em um nível só, a fim de simplificar não somente a construção do livro,
mais o raciocínio clínico que nós vamos fazer no decorrer dessa aula e ao longo da utilização dos conhecimentos do livro no dia a dia, na prática de cada um de vocês. Então, para efeito prático, o nosso espírito ele tem uma silhueta, um formato igual ao nosso corpo físico. É como se fosse um xerox do corpo físico, mas na verdade é o corpo físico que é um xerox do espírito. Tá? Então, essa é uma particularidade importante. Lembrarmos que o espírito tem a silhueta do corpo material, isso vai facilitar muito o nosso raciocínio. Pode avançar? O nosso espírito ele tem também 7 estruturas principais, que são chamados como 7 centros de energias principais. Essas estruturas também são conhecidas dentro das linhas de trabalho orientais como chakras. C-H-A-K-R-A-S. Chakras em sânscrito significa roda. Eu utilizo a nomenclatura de centros de energias principais, ou 7 centros de energias principais, tá? Por uma orientação e por um consenso com a espiritualidade, como os anjos me instruíram na construção, na escrita desse livro, porque entendemos que o termo centro de energia, ou centro de energia principal, como nos referimos a esses 7, eles é um termo mais adequado à nomenclatura usada no meio médico, no meio científico, no mundo ocidental. Isso não é uma forma de preconceito ou de desprezo pelo sentimento oriental, mas uma adaptação para a nossa realidade aqui do Ocidente e também para a própria ciência dos dias atuais. Cada centro de energia principal ele é designado por um nome e por um número. Normalmente, a nomenclatura ela guarda uma certa relação com a localização e ou com a função que o centro de energia exerce. A título exemplificativo, tá? Esse centro de energia que fica sobre a superfície da parte de baixo, da região da pelve do espírito, isso não é o corpo material, lembrando que os centros de energia ficam nos corpos espirituais. Esse corpo que nós colocamos aqui, ele é uma representação do espírito. Então, esse centro de energia que está representado na cor vermelha, que se localiza sobre a superfície da parte de baixo, a região da pelve do espírito, é chamado de centro básico, ou centro principal do número 1. Esse outro que está na cor laranja, que fica na região, na superfície da parte da frente da região da pelve, tá? O básico fica na parte de baixo da região da pelve, o sexual na parte da frente da região da pelve, que é chamado de centro sexual, centro principal do número 2. Essa terceira estrutura, de cor amarelada, que fica na superfície da parte da frente da região do abdômen, é o centro umbilical, ou centro principal do número 3. Essa outra estrutura, de cor esverdeada, ou verde, simplesmente, que fica sobre a superfície da parte da frente da região do tórax, é também conhecida como centro cardíaco ou centro principal de número 4. Essa de cor azul, que fica sobre a superfície da parte da frente da região do pescoço, é chamada de centro laríngeo ou centro principal de número 5. Essa outra estrutura, que é representada na tonalidade índigo ou azul escuro, é chamada de centro frontal ou centro principal de número 6 e se situa na região, na superfície da parte da frente da região da cabeça, mais ou menos entre onde fica a região entre os olhos e as sobrancelhas do corpo material. Então esse é o centro frontal ou centro principal do número 6, é um dos centros que vão ser mais falados ao longo do livro. E por fim, nós temos essa estrutura que fica sobre a superfície da parte de cima da região da cabeça ou no topo da cabeça, que é o centro coronário ou centro principal do número 7. Veja que eu disse que a nomenclatura tinha uma certa relação com a localização ou com a função do centro de energia. O centro coronário fica como uma coroa, né, no topo da cabeça do espírito. O cardíaco fica mais ou menos na projeção do coração. O umbilical, próximo de onde fica o umbigo básico, próximo da base da coluna vertebral. Tá? Com isso, nós vemos que um corpo espiritual, ou simplesmente que o espírito, mas já adiantando a explicação, nós podemos considerar que cada corpo espiritual possui um conjunto de 7 centros de energias principais. Essa informação é de suma importância para a compreensão dos conceitos que estão no livro. Então, só reforçando, cada corpo espiritual permanente possui um conjunto de 700 energias principais. E nós vamos ver que o corpo espiritual transitório do pretérico também possui um conjunto de 700 energias principais. Enfatizando, os centros de energias principais existem também, são escritos nos livros secundários, os terciários, eles são estruturas localizadas na superfície dos corpos espirituais. O corpo material não tem centros de energias.
Aqui uma visão lateral, tá? Do corpo espiritual, que é o próprio espírito que nós falamos, para que a gente tenha uma outra perspectiva da localização dos centros de energia. Veja que eles ficam bem na superfície do corpo espiritual, e especificamente esse aqui que eu coloquei, considerando que seja o espírito. Então, cada corpo espiritual tem um conjunto de 7 centros de energias principais, tem também uma estrutura tubular, ou em forma de cajado, vara ou bastão, que percorre a região posterior, ou simplesmente a parte de trás do corpo espiritual, como se fosse a coluna vertebral do corpo espiritual, e essa estrutura é chamada de eixo diferencial. Pode passar? Então, cada corpo espiritual tem também um eixo diferencial e um conjunto de 700 energias principais. Essas pequenas barras aqui que estão surgindo e que estão interligando e integrando os 700 energias principais com o eixo diferencial são chamadas de 7 barras transversais secundárias. A função delas é justamente interligar e integrar os 700 energias de um corpo espiritual com o seu eixo diferencial, fazendo com que, através dessa interligação, dessa integração com o eixo diferencial, os centros de energia possam ficar interligados e integrados entre si. Essas nomenclaturas, barras transversais secundárias e eixo diferencial, também são nomenclaturas que nós trouxemos de forma inédita no livro. Centros de energias principais já são nomes e nomenclaturas conhecidas dentro do meio da espiritualidade. Vamos fazer mais um. Aqui nós vemos surgir 7 barras transversais que, em conjunto, formam o que nós também chamamos de conjunto de 7 barras transversais principais. A função dessas 7 barras transversais principais é interligar e integrar os centros de energias principais de um corpo espiritual com os centros de energias principais de um outro corpo espiritual. Nós já vamos ver na sequência na animação. Então, para recapitular, cada corpo espiritual, aqui no caso, cada corpo permanente, eu digo isso porque nós vamos ver mais adiante que o corpo espiritual transitório ou duplo etérico, ele não possui as barras transversais principais. No lugar delas, ele tem o que nós chamamos de canais e vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Isso vai ser visto em detalhes mais adiante, tá? Mas, para efeito prático, vamos considerar que cada corpo espiritual permanente, o espírito, a mente e o perispírito, possuem um conjunto de 700 energias principais, um conjunto de 7 barras transversais secundárias, que são essas pequenininhas, fazendo a interligação e a integração dos centros de energias com o eixo diferencial. Cada corpo espiritual permanente tem também um eixo diferencial. Um conjunto de 700 energias principais, um conjunto de 7 barras transversais secundárias, um eixo diferencial e um conjunto de 7 barras transversais principais para interligar e integrar os 700 energias principais com os 700 de um outro corpo espiritual. Vamos avançar? Aqui nós vemos um outro corpo surgindo e se emparelhando com o espírito. Esse corpo aqui que surge é o que nós chamamos de corpo mental ou propriamente. É uma nomenclatura já conhecida, tá? Dentre os espiritualistas, dentre os estudiosos dessa temática. E a mente, assim como o espírito, tem também um conjunto de 700 energias principais. Veja que aqui os 700 principais do espírito estão interligados e integrados com os 700 da mente por meio das 7 barras transversais principais do espírito. Então, a mente, a exemplo do espírito, possui 700 energias principais, possui também, a exemplo do espírito, um eixo diferencial. E a exemplo do espírito, a mente possui também um conjunto de 7 barras transversais secundárias, que servem justamente para fazer a interligação e a integração dos 700 energias principais da mente com o eixo diferencial da própria mente. Avançando, vemos que a mente, a exemplo do espírito, possui também um conjunto de 7 barras transversais principais que vai servir para fazer a interligação e a integração dos seus 700 de energia com os 700 do corpo seguinte. Esse corpo que surge aqui numa posição como se estivesse emparelhado com a mente é o corpo espiritual inferior ou perispírito. Que é exemplo do espírito, que é exemplo da mente, possui também um conjunto de
e 700 de energias principais, que estão interligados e integrados com os 700 de energia da mente por meio das 7 barras transversais principais da própria mente. Vemos aqui a interligação e integração dos 700 de energia do perispírito com 700 de energias da mente por meio das 7 barras transversais principais que são pertencentes à própria mente. Vemos também que é exemplo do espírito, que é exemplo da mente, o perispírito também tem um eixo diferencial. E que tem também um conjunto de 7 barras transversais secundárias, que servem para fazer a interligação e a integração dos seus 700 de energias principais com o seu eixo diferencial. E essa interligação e essa integração serve justamente para fazer com que os seus 700 também fiquem interligados e integrados entre si. Vemos que também, a exemplo do espírito da mente, o perispírito tem também um conjunto de 7 barras transversais secundárias que vão servir para fazer a interligação e a integração dos seus 700 energias com 700 de energia do corpo seguinte, que é o corpo espiritual transitório ou núcleo etérico, que nós vamos começar a ver. Aqui a nomenclatura: espírito, mente, perispírito, ou corpo espiritual superior, a mesma coisa que espírito, corpo mental ou propriamente, e corpo espiritual inferior ou perispírito. Lembrando que essas duas nomenclaturas, corpo espiritual superior e corpo espiritual inferior, que são usadas para designar respectivamente o espírito e o perispírito, são terminologias inéditas trazidas em nossa obra. Nós também colocamos um sistema de classificação que tem também um propósito hierárquico, mas também um propósito de facilitar a comunicação. O espírito, ou corpo espiritual superior, pode ser também chamado de terceiro corpo espiritual permanente. A mente, ou corpo mental, pode ser chamada também de segundo corpo espiritual permanente. O perispírito, ou corpo espiritual inferior, também pode ser chamado de primeiro corpo espiritual permanente. Vamos avançar? Então, esses são os 3 corpos espirituais permanentes, e estes 3 corpos, em conjunto, formam a própria alma da individualidade. Esse é um conceito importante de nós termos, lembrando que os corpos espirituais permanentes são, em conjunto, as estruturas, os elementos que formam a alma, e que, quando desencarnamos, são a essência daquilo que nós somos, daquilo que permanece de forma imortal para todo sempre. Vamos avançando. É importante nós falarmos a respeito de como se dá a interligação e a integração da própria alma com o corpo material. Pois, quando consideramos que somos indivíduos que se encontram na condição de encarnados, é natural que a nossa alma precise de alguma forma estar interligada e integrada ao corpo material, para que o corpo material sirva de substrato, de instrumento, para que a alma faça a sua manifestação. A alma, como eu bem disse, é um conjunto formado por 3 corpos espirituais, que são os 3 corpos espirituais permanentes. O espírito, a mente e o perispírito, ou o corpo espiritual superior, o corpo mental e o corpo espiritual inferior. A alma, ela está interligada e integrada ao corpo material por meio de um elo de ligação, que é o corpo espiritual transitório ou duplo etérico. E é importante que saibamos que o corpo espiritual transitório ou duplo etérico, ele faz a interligação e a integração da alma com o corpo material, fazendo uma interligação e uma integração do perispírito, que é o primeiro dos 3 corpos espirituais permanentes, com o corpo material. Portanto, a alma ela é interligada e integrada ao corpo material a partir do perispírito por meio do corpo espiritual transitório ou do etérico, que se interliga e se integra ao perispírito e que faz com que ele fique interligado e integrado ao corpo material, interligando e integrando assim a própria alma com o corpo material. Pode avançar? E vamos perceber que, na prática, o corpo espiritual transitório do etérico, ele funciona como uma ponte que faz a interligação e a integração da alma com o corpo material, ou simplesmente do perispírito com o corpo material. E perceba também que essa interligação e essa integração que nós falamos entre o perispírito e o corpo material por meio do núcleo etérico, ela se dá da seguinte forma. Nós vamos ver agora em detalhe também isso que eu estou colocando por escrito. Então, essa interligação e essa integração do perispírito com o corpo material, fazendo com que a alma
fica interligado, integrado ao corpo material a partir do perispírito por meio do duplo etérico, essa integração se dá. Por quê? Os 7 centros de energias principais do corpo espiritual transitório ou duplo etérico, eles se encontram interligados, integrados aos 7 centros de energias principais do perispírito e, ao mesmo tempo, os 7 centros do duplo etérico também estão interligados e integrados com importantes estruturas do corpo material, como as principais glândulas endócrinas, os principais plexos nervosos e os próprios órgãos do corpo material. Além disso, vamos perceber que os 7 centros principais do duplo etérico, eles se encontram interligados e integrados com os 7 centros de energias principais do perispírito por meio das 7 barras transversais principais do próprio perispírito. Vamos avançar? Mas os 7 centros de energias principais do duplo etérico, eles já se encontram interligados e integrados com as estruturas importantes do corpo material que se tem, com as glândulas endócrinas, os plexos nervosos, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Além disso, o duplo etérico, os centros de energia do duplo etérico também estão interligados e integrados com os próprios órgãos do corpo material. E essa ligação e interligação com os órgãos, ela se faz de uma forma particular por meio dos canais e vias condutores de energia do duplo etérico, assim como ocorre com as glândulas e com os plexos, e também por meio dos próprios nervos que partem dos plexos nervosos e que se dirigem até os órgãos. É uma ligação em duplicidade que nós chamamos também de modo direto e de modo indireto. Nós vamos ver com mais detalhes essas situações. Pode avançar. Pode avançar. E saiba aqui, é aquilo que eu acabei de falar, tá? Que os 7 centros de energias principais do duplo etérico, eles se encontram interligados e integrados com os órgãos do corpo material, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico e também por meio dos próprios nervos que partem dos plexos nervosos e que chegam até os órgãos. Você deve estar me perguntando, né, como que isso é feito. Na verdade, nós vamos ver com maiores detalhes nas ilustrações e nas animações. Mas os centros de energia do duplo etérico, eles fazem primeiro uma interligação e uma integração por meio de seus canais e vias condutores de energia com os plexos nervosos. E depois dos plexos nervosos, esses canais, essas vias, elas se dirigem para os órgãos, acompanhando o trajeto dos nervos que vão do plexo até os órgãos. E aí, o que ocorre é que os canais e vias servem como fios condutores para ligar, para levar os efeitos magnéticos, as influências vibracionais, as energias, cargas de energias, as correntes elétricas que vieram dos centros principais do duplo etérico até os órgãos, e também essas correntes elétricas, esses efeitos magnéticos, essas influências vibracionais também são levadas pelos nervos que saem dos plexos e que vão até os órgãos. Os canais e vias condutores de energia, eles acabam acompanhando o trajeto dos nervos, indo em paralelo a eles, até terminarem nos próprios órgãos. Vamos avançar? Uma outra questão importante é que o duplo etérico, por se tratar de um elo de ligação entre a alma ou entre os 3 corpos espirituais permanentes no corpo material, ele possui características próprias dos corpos espirituais e também possui características próprias do corpo material. Assim como os corpos espirituais permanentes, que são etéricos e invisíveis, o duplo etérico também tem uma natureza etérica e invisível. E assim como o corpo material, que só existe nos indivíduos que estão na condição de encarnados, o duplo etérico só existe nos indivíduos que estão encarnados. Assim como o corpo material se decompõe depois do desencarne ou da morte do indivíduo, o duplo etérico ele se desintegra depois que o indivíduo morre. Vamos começar? Aqui nós temos uma representação onde nós vamos ter a oportunidade de acompanhar o duplo etérico fazendo de fato a interligação e a integração da alma a partir do perispírito com o corpo material. Aqui um esquema para que nós possamos rememorar de que a alma é formada pelo espírito, mente e perispírito, ou simplesmente pelo conjunto dos corpos espirituais permanentes. Deve estar pequenininho, vocês não estão conseguindo ver, mas é isso que está escrito aqui. Corpos espirituais permanentes. Espírito, mente e perispírito. Aqui nós temos o corpo material e nós estamos numa condição onde uma alma vai se encarnar num corpo material. Esse processo, como nós já dissemos, é feito, a interligação e a integração da alma com o corpo material é feita por meio do duplo etérico a partir do perispírito. Então, vamos ver como se dá. O duplo etérico ele surge, ele tem também, assim como os corpos espirituais permanentes, ele tem um conjunto de 7 centros de energias principais. Veja que os 7 centros de energias
principais do pretérito são interligados e integrados com os centros de energias principais do perispírito. 700 do pretérito com 700 do perispírito através das 7 barras transversais principais do perispírito. Vemos também que, a exemplo do espírito, da mente e do perispírito, dos 3 corpos espirituais permanentes, o pretérito também tem um eixo diferencial. E que tem também, a exemplo dos 3 corpos permanentes, um conjunto de 7 barras transversais secundárias que servem para fazer a interligação e a integração dos 7 centros de energias principais do pretérito com o eixo diferencial do próprio do pretérito. A partir daí, nós vamos ver como que se dá a interligação e a integração dos centros de energia do pretérito com as principais estruturas do corpo material, as principais glândulas endócrinas, os principais plexos nervosos e com os próprios órgãos do corpo material. Assim, a alma acaba ficando interligada e integrada, de fato, com o corpo material. Nós vamos ver aqui o surgimento de uma glândula, que é a glândula pineal, e vamos perceber que o centro coronário do duplo etérico, veja que não é qualquer centro coronário. É o centro coronário, é o centro principal, de número 7. E nós vamos ver que, na verdade, são os 7 centros de energia do duplo etérico que vão estar interligados com as estruturas do corpo material. Não são 7 centros do perispírito, nem da mente, nem do espírito. São especificamente os do duplo etérico que vão se interligar e se integrar com as glândulas, com os plexos e com os órgãos. Então, o centro de energia principal, de número 7 do duplo etérico, que é o centro coronário, está interligado e integrado com a glândula pineal por meio de canais e de vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Veja que é uma estrutura diferente daquela que faz a interligação e a integração dos centros de energia dos outros corpos espirituais com o centro de energia de outros corpos espirituais. Tá? O duplo etérico ele não tem um conjunto de 7 barras transversais principais, assim como cada corpo espiritual permanente possui. No lugar desse conjunto de 7 barras transversais principais, o que ele tem é um conjunto de canais e vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Então, o centro coronário está ligado, integrado com a glândula pineal por meio de canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Vemos também que o centro frontal do duplo etérico ele se encontra interligado e integrado com uma outra glândula, que é a glândula hipófise, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Vemos que o centro laríngeo do duplo etérico está interligado e integrado com a glândula tireoide, por meio de canais e vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Vemos que o centro cardíaco do duplo etérico está interligado e integrado com o timo, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Vemos que o centro umbilical do duplo etérico está interligado e integrado com o pâncreas, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Vemos que o centro sexual do duplo etérico está interligado e integrado com as glândulas sexuais, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. No caso dos homens, com os testículos, no caso das mulheres, com os ovários. E vemos que o centro básico do duplo etérico está interligado e integrado com as glândulas suprarrenais, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Com isso, nós fazemos a interligação e integração dos 7 centros de energias principais do duplo etérico com as principais glândulas endócrinas do corpo material. Vejam que há um pareamento dos 7 centros de energia do duplo etérico com as glândulas endócrinas. Cada centro de energia principal do duplo etérico está interligado e integrado com uma glândula endócrina. Agora nós vamos ver, na animação seguinte, os centros de energia se interligando e se integrando com os plexos nervosos. Vemos que, inicialmente, eles já estão integrados com as glândulas endócrinas. Eu removi a nomenclatura de cada uma delas para diminuir a cognição visual. E agora nós vamos ver que o centro básico do duplo etérico está interligado e integrado com o plexo lombosacral, por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Vemos também que o centro sexual está interligado e integrado com o plexo hipogástrico, por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Vemos que o centro umbilical está integrado com o plexo celíaco, por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Vemos que o centro cardíaco está interligado e integrado com o plexo cardíaco, por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Vemos que o centro laríngeo está integrado com o plexo cervical, por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Vemos que o centro frontal está interligado e integrado com o plexo carotídeo, por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. E vamos ver que o centro coronário do duplo etérico ele não está interligado e nem integrado com nenhum plexo nervoso. Ele se interliga e se integra diretamente com uma área importante do cérebro, que nós vamos ver na sequência da nossa ilustração e da nossa animação. Clica.
Então, só para lembrar, o centro coronário do duplo etérico não está interligado e nem integrado com nenhum plexo nervoso. Ok? Vamos seguir. Aqui nós temos a nossa animação, já mostrando as interligações, e as integrações dos 700 energias principais do duplo etérico, com as principais glândulas endócrinas, com os principais plexos nervosos, e colocamos também os aparelhos e sistemas do corpo material, para nós vermos como que os centros de energia vão se interligar e se integrar com os órgãos, e particularmente, cada centro com qual órgão, ou com qual aparelho e sistema. Então nós vemos aqui, como eu disse, o centro coronário do duplo etérico, ele não está interligado e nem integrado com nenhum plexo nervoso. Porque ao invés de se interligar e se integrar com um plexo nervoso, ele se interliga e se integra diretamente com uma área muito importante do cérebro, que é o lobo frontal. Essa interligação e essa integração se faz por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. O lobo frontal é uma área importante do cérebro, responsável pelos pensamentos e pela elaboração dos complexos movimentos do corpo material, além de outras funções. Tá? O centro frontal do duplo etérico, ele está interligado e integrado também com áreas importantes do cérebro, da mesma forma como o centro coronário está com o lobo frontal. O centro coronário se liga com o lobo frontal, não é o frontal com o frontal. Tá? Apesar das similaridades dos nomes, o frontal não está interligado com o lobo frontal. Quem se interliga com o lobo frontal do cérebro é o centro coronário do duplo etérico. É importante que nós aqui observemos que essas interligações e essas integrações entre plexos e glândulas, e inclusive entre o centro coronário e essa parte do cérebro, né, diretamente de um centro para um órgão, elas ocorrem naquilo que nós chamamos de modo direto, que é por meio dos canais e das vias do sistema condutor de energias do próprio duplo etérico. Por enquanto, não falamos em nervos, não falamos em ligação indireta, mas somente em ligação direta. E nós vamos continuar falando em ligação direta, tá? Na medida em que nós vemos o centro frontal se interligar e se integrar com áreas importantes do cérebro, como o lobo parietal, como o lobo temporal e como o lobo occipital. Aqui ele está o frontal, do ponto de vista espiritual, ele tem importantes funções ligadas à percepção intuitiva, como vidência, a audiência, a sensitividade, e não por mera coincidência, ele também se relaciona com o cérebro, e especificamente com áreas do cérebro ligadas à visão, à audição, à sensibilidade. Além do fato de que, por estar situado entre os olhos e as sobrancelhas dos corpos espirituais, o centro frontal ele também está interligado e integrado com os olhos, aí de um modo direto e indireto a partir do plexo carotídeo, como nós vamos ver mais adiante. Então aqui o centro frontal ele se interliga e se integra com a região do lobo parietal, que é ligado às funções sensitivas, dor, pressão, tato, calor. E se faz de um modo direto também pelos canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico. Ele também está interligado e integrado com essa região representada em verde, região do lobo occipital, que tem participação na função visual, sendo importante na interpretação das imagens que são captadas pela retina de cada olho do corpo material. Também está ligado de um modo direto por meio dos canais da gestão do condutor de energias do próprio duplo etérico. Na sequência, nós vemos que o centro frontal também está interligado e integrado com essa região aqui, em cor rosa, que é a região do lobo temporal. O lobo temporal ele tem relação com a audição, com a compreensão da linguagem, com a memorização, além de outras funções, e o centro frontal se interliga e se integra com o lobo temporal por meio dos canais das vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, portanto, de um modo direto também. E agora nós vamos ver que o centro frontal do duplo etérico, que já está interligado e integrado com o plexo carotídeo, de um modo direto, por meio dos canais das vias do sistema condutor de energias do duplo etérico, ele vai se interligar e se integrar com os olhos, por meio dos próprios nervos que saem do plexo carotídeo e que vão até os olhos. E nós devemos considerar também que esses canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico que chegam no plexo carotídeo, eles acabam por se ramificar, por se comunicar, por se distribuir e por acompanhar esses nervos até a região dos olhos, fazendo assim com que o centro frontal do duplo etérico fique interligado e integrado com os olhos de um modo direto e de um modo indireto. Vamos seguir. Aqui nós vemos que o centro laríngeo ele está interligado e integrado com a tireoide e com o plexo cervical. E nós vemos, e a partir do canal de via do sistema condutor de energia do duplo etérico.
E vemos que, a partir do plexo cervical, o centro laríngeo ele vai se interligar e se integrar com importantes estruturas que ficam na região anterior ou na parte da frente do pescoço, como a laringe, que é a região onde ficam as cordas vocais. E ele vai se interligar e se integrar também com importantes músculos da região cervical, como, por exemplo, o músculo esternocleidomastoideu, que é esse músculo que fica na porção lateral do pescoço, indo na diagonal de cima para baixo. Vemos aqui que o centro cardíaco do pretérito já está interligado e integrado com o plexo cardíaco, a partir dos canais do sistema contorno-ligeiro do pretérito. Só lembrando, tá? Da mesma forma, o centro laríngeo, quando se interliga com o plexo cervical e se interliga com a laringe, com as cordas vocais e com os músculos, entre eles o esternocleidomastoideu, isso também se faz de modo direto e indireto, por meio dos canais de via sistema contorno-ligeiro do pretérito, que acompanham os próprios nervos que saem do plexo cervical, que vão até os músculos e até a laringe, até as cordas vocais, fazendo também uma ligação indireta por meio desses nervos, direto e indireto. Aqui nós vemos o centro cardíaco já interligado com o plexo cardíaco, de um modo direto, por meio dos canais de via sistema contorno-ligeiro do pretérito, e vemos que ele se interliga e se integra com o próprio coração, a partir dos próprios nervos que saem do plexo cardíaco e que se dirigem até o coração, e que ele se interliga e se integra também através dos próprios canais e vias do sistema condutor de energias do pretérito, que acompanham os nervos que saem do plexo cardíaco e que vão ao próprio coração. Ele também está interligado, integrado ao centro cardíaco do pretérito, de um modo direto e indireto, com os pulmões e com os principais vasos da região torácica, artéria aorta, veia cava, artéria e veia pulmonares. Aqui, dando continuidade, nós vemos que o centro umbilical do pretérito ele vai estar interligado, integrado com o plexo celíaco, plexo nervoso celíaco, e nós vamos ver, aqui ele está interligado, integrado de um modo direto, porque é por meio dos canais das vias do sistema contorno-ligeiro do pretérito. E nós vamos ver que ele se interliga e se integra a partir do plexo celíaco com os principais órgãos do aparelho digestório do corpo material. E essa interligação, essa integração a partir do plexo celíaco se faz de um modo direto e de um modo indireto. Direto, que é a partir dos próprios canais das vias do sistema condutor de energias do pretérito, que chegam no plexo celíaco e que, acompanhando os nervos que saem do plexo, que vão até o plexo hepático, até o plexo gástrico, até o plexo mesentérico, acabam por se dirigir aos principais órgãos do aparelho digestório do corpo material. E de um modo indireto, que é a partir dos próprios nervos que saem do plexo celíaco. Aqui nós vemos que o centro sexual ele já está interligado e integrado, retrocede só para ver, com o plexo hipogástrico, e nós vamos ver que a partir do plexo hipogástrico, o centro sexual do pretérito, ele vai se interligar e se integrar de um modo direto e de um modo indireto, a partir dos canais das vias do sistema contorno-ligeiro do pretérito e a partir dos próprios nervos que saem do plexo hipogástrico, com os principais órgãos do aparelho urinário e os principais órgãos do aparelho reprodutor. É importante que nós nos lembremos também no livro, esses detalhes anatômicos estão descritos de uma maneira bem precisa. A partir do plexo hipogástrico, a interligação e integração, ela vai passar pelos plexos vesicais, pelo plexo prostático, pelo plexo útero-vaginal, pelos plexos renais, até finalmente chegar nos órgãos do aparelho urinário e do aparelho reprodutor do corpo material. Órgãos do aparelho urinário, como os rins, os ureteres, a bexiga, e órgãos do aparelho reprodutor, como, por exemplo, no homem, o pênis, a próstata, as vesículas seminais, os canais referentes, e na mulher, a vagina, o útero e as trompas. Lembrando que o centro sexual do pretérito já está ligado, no caso das mulheres, com os ovários, que são as glândulas sexuais, e no caso dos homens, com os testículos, que são as glândulas sexuais dos homens. Aqui, retrocede, nós vemos que o plexo, o centro básico do pretérito, retrocede, ele já está interligado e integrado, retrocede, com o plexo lombosacral. O plexo nervoso lombosacral por meio dos canais das vias do sistema condutor de energias do pretérito. E nós vamos ver que a partir do plexo lombosacral, ele vai se interligar e se integrar de um modo direto e de um modo indireto com a musculatura dos membros inferiores e do terço inferior da região do tronco, além da própria pele que recobre essas duas regiões. Bom, só avançando. Isso. Então aqui nós vemos os nervos saindo do plexo hipogástrico e indo fazer a elevação e também a interligação e a integração com a musculatura dos membros inferiores e com a musculatura do terço inferior do tronco. Lembrando que a própria pele do terço inferior do tronco e dos membros inferiores
também está interligada e integrada de modo direto e indireto com o centro básico do próprio núcleo etérico. Espero que todos estejam tendo a oportunidade de acompanhar nosso raciocínio, porque essa exposição de cunho anatômico vai ganhar também agora uma roupagem funcional, fisiológica. Toda essa ilustração tem como propósito criar um ambiente e criar um conceito de integração multicorporal, fazendo com que nós possamos, adiante, desenvolver um raciocínio e entender como que os conflitos que surgem na mente, de ordem sentimental, relacionados ao cultivo prolongado e intenso de sentimentos inferiores, ódio, rancor, medo, tristeza, ansiedade, podem nos levar ao adoecimento. Então, espero que contemplem essa imagem. Se quiserem, tirem o print dessa imagem. Nós vamos também disponibilizar nas nossas plataformas para facilitar a consulta e o raciocínio. Mas essa imagem é de suma importância para se estabelecer uma conexão entre a parte espiritual e a parte material e assim se desenvolver um raciocínio fisiopatológico para entender o surgimento de distúrbios funcionais e de doenças orgânicas no corpo material a partir de conflitos e de alterações que surgem nos corpos espirituais, particularmente na própria mente, a partir de desequilíbrios energéticos, de desarmonias vibracionais. Nós muito falamos a respeito dessas alterações no decorrer do livro. Vamos avançar? Aqui nós vamos entrar agora em alguns tópicos importantes para a compreensão do desenvolvimento das anomalias que nós acabamos de citar nos corpos espirituais, como desequilíbrios energéticos e desarmonias vibracionais, e para entender a manifestação ou desdobramento desses desequilíbrios e dessas desarmonias nos órgãos do corpo material. Alguns tópicos importantes que nós precisamos abordar e que são descritos detalhadamente também ao longo do livro. Tudo isso que eu falei em termos de anatomia, dos corpos espirituais, centros de energias principais, eixo diferencial, conjunto de barras transversais secundárias, conjunto de barras transversais principais, tudo isso está descrito de forma detalhada ao longo do livro. A intenção aqui é facilitar, através dessa aula, a compreensão dessas terminologias, dessas estruturas e ter uma visão de como elas, de fato, estão distribuídas nos corpos espirituais e para poder ver de que forma elas contribuem para a integração e a interligação da alma com o corpo material. Então, tópicos importantes. Vamos falar um pouco das estruturas funcionais. É importante que saibamos, e já é de conhecimento geral, dentre aqueles que atuam e militam dentro da espiritualidade, que os centros de energias principais, que, como eu disse, também são conhecidos como chakras, eles têm uma relação com um determinado sentimento, com uma determinada cor, dentre as 7 cores do arco-íris, e com uma determinada nota musical, dentre as 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E as 7 cores do arco-íris, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. Então, os centros de energias têm relações com essas notas, com essas cores e também com alguns sentimentos elevados, nós chamamos de sentimentos naturais, com outros sentimentos elevados, nós chamamos de sentimentos naturais complementares, e também com algumas sensações agradáveis. Todo centro de energia principal, ele tem relação com algum sentimento elevado, que é chamado de sentimento natural. Ele pode ter também, além do seu sentimento natural, um segundo sentimento natural, que também é chamado de sentimento natural complementar. Ou pode ter no lugar do sentimento natural complementar uma sensação agradável. Nós já vamos entender melhor toda essa situação, como ocorre essa relação entre sentimentos, sensações e centros de energias principais. Falamos que tem também relação com uma determinada cor, dentre as 7 cores do arco-íris. A cor que está relacionada com o centro principal é chamada de cor natural do centro principal. Voltamos só para a gente ter uma visão. A nem precisa daquilo. O centro básico tem como cor natural vermelho, o centro sexual tem como cor natural laranja, o centro umbilical tem como cor natural o amarelo, o cardíaco tem como cor natural o verde, o laríngeo tem como cor natural o azul, o frontal tem como cor natural o índigo e o coronário tem como cor natural a cor violeta. Cada centro tem relação com uma nota musical, como eu falei, de dó a si. Então vamos lá: dó no básico, ré no sexual, mi no umbilical, fá no cardíaco, sol no laríngeo, lá no frontal e si no coronário. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. E agora nós vamos falar um pouco dos sentimentos. Mas antes disso, eu quero falar das estruturas funcionais, que é justamente
o meio pelo qual esses elementos, os sentimentos, as cores e as notas vêm a se relacionar com os centros de energia. Isso tudo está muito bem explicado no livro. O que acontece é o seguinte: durante as minhas vivências, essa temática foi uma das mais difíceis de se compreender e de se elaborar um raciocínio lógico para que se pudesse ter uma compreensão desses conceitos. Por quê? Durante a escrita do livro, eu algumas vezes me senti tentado a procurar alguns conhecimentos que eu aprendia lá que eu diria no mundo espiritual, para ver se tinha na internet. E muitas vezes a gente encontrava algumas coisas, o problema é que não batia. Até que eles me falaram: para de procurar. Afinal de contas, se o que nós estamos te dando está na internet, não teria por que você passar tantos anos escrevendo esse livro, ou ir passar, na verdade, já estava me anunciando que eu ia passar muito tempo escrevendo o livro, e nem teria por que eu ser arrebatado, levado em espírito, muitas vezes até o mundo espiritual, para trazer esses conhecimentos. Então, de fato, tinha coisas que eu encontrava na internet, e ficava feliz, falava: poxa, não estou louco, né? Isso daí de fato existe. Mas muita coisa que eu via e não batia, eles me disseram: isso aí está errado, tá? Você vai pôr o que você aprendeu aqui e não fique mais procurando por coisas na internet. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha visto um conceito de que cada centro de energia tem relação com um sentimento, com uma nota e com uma cor. Ok, até aí tudo bem. E a explicação que eu encontrei na internet é que o sentimento, a nota e a cor, eles têm a mesma frequência. Por isso que eles se relacionam com o centro de energia. Só que isso não é verdade. Por quê? Vou dar um exemplo. A nota Dó, que é a nota natural do centro básico, ela não tem a mesma frequência, ou melhor, a nota Dó, ela tem uma série de frequências para representá-la. Quem tem alguma experiência com música, tá? Toca piano, por exemplo, sabe que o teclado do piano, ele tem algumas oitavas, 4, 5, 6, dependendo do tamanho do piano, número de oitavas. O que são as oitavas, para quem não entende muito de música? É um conjunto de notas sequenciais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A oitava, na verdade, fecha no Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu estou falando do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si porque no livro eu descrevo um conceito que nós elaboramos para ficar didaticamente mais fácil de ensinar. Nós não usamos as oitavas, nós usamos um termo chamado escalas. Cada escala tem 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas é a mesma coisa que a oitava. Quem entende de música está entendendo o que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte: o Dó da primeira sequência de notas, ele tem uma frequência. O Dó da segunda sequência de notas tem uma frequência que é o dobro do Dó da primeira. E assim sucessivamente. O da terceira tem o triplo da primeira, o da quarta tem o quádruplo da primeira, mas são todas notas Dó. Na prática, o que eu quero dizer? O Dó mais grave, Dó, ele tem uma frequência. O Dó mais agudo ou mais fino, Dó, ele tem uma outra frequência. Digamos que é um múltiplo da frequência do Dó mais grave, mas seria muitas vezes mais elevado. Então a nota Dó ela pode ser representada por frequências diferentes. Dó tem uma frequência, Dó tem outra frequência, Dó tem uma outra frequência, mas é tudo nota Dó. O centro básico vai reconhecer como a mesma nota, tá? Durante um tratamento espiritual, enfim, qualquer uma dessas notas Dó, o Dó, qualquer tonalidade, até o sustenido, bemol, etc., vai ser reconhecido como Dó. Vai ter o mesmo efeito. E o que eu quero dizer? O Dó tem várias notas, mas são todas nota Dó. A cor vermelha, ela tem uma faixa de frequências, que, se eu não me engano, vai de 4 vezes 10 a 14 Hz até 4,6 vezes 10 a 14 Hz. Então é um intervalo de frequência. Tudo que está nessa faixa de frequências, tá? O centro básico vai entender como cor vermelha. Tá? Então, quer dizer, tem uma diversidade de frequências a cor vermelha, tem uma multiplicidade de frequências a nota Dó. Tá? Então, por aí, a gente já parte do princípio. O Dó e a cor vermelha não se relacionam com o centro básico porque tem a mesma frequência. Esse raciocínio já é furado. E o centro básico, que eu peguei aqui para exemplificar, ele tem como sentimento natural o sentimento da segurança e como sentimento natural complementar o sentimento de liberdade, ou como sensação agradável, enfim. Que também não tem a mesma frequência nem da nota Dó e nem da cor vermelha. Então, como que isso se resolve? Essa relação, tá, entre cores, notas e sentimentos se dá porque cada centro de energia principal
tem uma estrutura funcional no núcleo de força que está originalmente programada para trabalhar, para funcionar na frequência vibracional, no caso do centro básico, do sentimento natural de segurança. Tem uma outra estrutura que está programada para trabalhar, para funcionar, para vibrar nas mesmas frequências vibracionais da nota Dó, e uma outra estrutura que está programada para trabalhar, para vibrar, para funcionar nas diversas frequências da cor vermelha, em toda faixa de frequências, em todo espectro de frequências da cor vermelha. Então isso é importante porque a gente começa a entender, de fato, de uma forma lógica e racional, como que o mesmo centro de energia pode estar relacionado com 3 elementos terapêuticos diferentes. Porque há, na verdade, 3 estruturas diferentes para relacionar esse centro de energia com cada um desses elementos. Cada elemento tem uma estrutura própria. Existem várias outras estruturas. Por exemplo, cada trecho da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou ressoa com um determinado centro principal. Tá? Então também tem uma estrutura que está programada para vibrar na mesma frequência, digamos assim, do trecho do Pai Nosso. Tá? E vários outros elementos, pedras, cristais, enfim. Mas aqui o que nos interessa e o que nós nos concentramos é justamente nas cores, nas notas e nos sentimentos. Então, para que tenhamos um conhecimento um pouco mais claro de quais seriam os sentimentos naturais de cada centro de energia principal, nós vamos partir do princípio que o centro coronário, que é o centro principal de número 7, que tem como cor natural a cor violeta, como nota natural a nota Si, ele tem também como sentimento natural o sentimento elevado da gratidão. Ele tem uma estrutura do núcleo de força programada para trabalhar originalmente na mesma frequência da gratidão. Ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, ela pode também estar trabalhando na mesma frequência da paz, da presença divina. O centro frontal, que tem como cor natural a cor índigo e como nota natural a nota Lá, tem também como sentimento natural o sentimento elevado do perdão. Ou, dependendo do estado psíquico ou do estado de espírito do indivíduo, essa estrutura que está programada para vibrar, para trabalhar na mesma frequência do perdão, pode também estar na mesma da compaixão. A compaixão seria o sentimento natural complementar do centro frontal. Assim como a gratidão é o sentimento natural do centro coronário, e a sensação da paz, da presença divina, é a sensação agradável relacionada ao centro coronário. Então, o centro coronário tem um sentimento natural e uma sensação agradável. O centro frontal tem um sentimento natural, que é o perdão, e um sentimento natural complementar, que é a compaixão. O centro laríngeo, que tem a cor azul como cor natural, e que tem a nota Sol como nota natural, tem também uma estrutura sentimental programada para trabalhar na mesma frequência do sentimento elevado da alegria, que é o seu sentimento natural. E que, dependendo do estado psíquico do indivíduo, pode estar trabalhando também na mesma frequência da sinceridade da verdade do verbo divino, que é a sensação agradável relacionada ao centro laríngeo. Lembra que eu falei que cada centro principal tem um sentimento natural e pode ter também, além de sentimento natural, um segundo sentimento complementar, como sentimento natural, ou, no lugar de sentimento complementar, uma sensação agradável com o qual ele vai se relacionar. O centro cardíaco tem como cor natural a cor verde, como nota natural a nota Fá e como sentimento natural o amor incondicional. O centro cardíaco, ele não tem um sentimento natural complementar e nem uma sensação agradável com a qual ele vai se relacionar em termos magnéticos e vibracionais. Somente o amor incondicional, que é o seu sentimento natural. Então tem uma estrutura originalmente programada para trabalhar no centro cardíaco, que vibra, que trabalha, que funciona, que ressoa na frequência do amor incondicional. O centro umbilical tem como cor natural a cor amarela e como nota natural a nota Mi. Tem também seu núcleo de forças, uma estrutura funcional que se chama estrutura do sentimento, que ela é originalmente programada para trabalhar nas mesmas frequências do sentimento elevado, da plenitude interior, ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, pode estar trabalhando também na mesma frequência da satisfação pessoal. Centro, tudo isso, gente, está descrito, está detalhado no livro. O centro sexual, que tem como cor natural a cor laranja e como nota natural a nota Ré, tem também seu núcleo de forças, uma estrutura funcional, chamada de estrutura do sentimento, que está originalmente programada para trabalhar na mesma frequência do sentimento elevado de motivação pela vida, mas que, dependendo do estado psíquico do indivíduo, pode também estar trabalhando na mesma frequência do bem-estar interior. E por fim, terminando, voltando ao centro básico,
que tem como cor natural o vermelho, como nota natural a nota dó, tem como sentimento natural o sentimento elevado de segurança e como sensação agradável a sensação da liberdade, dependendo do estado psíquico ou do estado de espírito divino. Ele pode estar com a sua estrutura funcional sentimental trabalhando na frequência ou da segurança ou da liberdade. Então, essa é a condição, esse é o cenário que nós observamos quando os 7 centros de energias principais eles estão no estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. Quando está tudo bem. Quando o indivíduo não tem nenhum conflito sentimental se manifestando em sua própria mente, quando ele não está tendo uma manifestação intensa e prolongada de sentimentos inferiores, que vêm através das suas energias desarmônicas e destrutivas e de baixas frequências, vêm a produzir desequilíbrios energéticos e desarmonias vibracionais nos 7 centros de energias principais. Essas terminologias que eu acabei de citar, elas têm os seus conceitos devidamente descritos no livro. Só para exemplificar, já que nós citamos, o desequilíbrio energético ele é relacionado principalmente ao acúmulo excessivo de cargas ou de energias em determinado centro de energia, cargas essas que oscilam em frequências mais baixas do que aquela que é adequada para o bom funcionamento do centro principal. Esse é o desequilíbrio energético, ele tem uma relação maior com a quantidade de cargas. A desarmonia vibracional é um termo que praticamente ele se complementa e se sobrepõe ao desequilíbrio energético. Mas, em termos práticos, a desarmonia vibracional é quando as cargas que estão acumuladas no centro de energia estão oscilando em uma frequência mais baixa do que a adequada para o bom funcionamento desse centro. O que, na prática, nós chamamos a atenção para essas duas terminologias é que, normalmente, há um excesso de cargas, digamos assim, de energias que oscilam em baixas frequências e para o fato de que as cargas estão oscilando em uma frequência mais baixa do que a adequada para o bom funcionamento de um determinado centro. Isso produz o que nós chamamos de desequilíbrio energético e de desarmonia vibracional. Na prática clínica, o indivíduo que já está, o terapeuta, que já está com uma sensibilidade, com uma percepção intuitiva treinada e aguçada, preparada, ele percebe que no primeiro momento, o centro de energia, quando ele está em desequilíbrio energético e desarmonia vibracional, ele começa a perder um pouco do seu brilho. Quando tudo está em equilíbrio energético e harmonia vibracional, os centros de energia, eles trabalham mostrando, emitindo as radiações luminosas das suas cores naturais, sempre com brilhos muito intensos. Quando o desequilíbrio energético, a desarmonia vibracional se instala, a primeira coisa que nós percebemos é que o centro de energia que está adoecido, ele perde o brilho. Num segundo momento, com o agravo do desequilíbrio e da desarmonia, o que pode acontecer é que esse centro, além de perder o brilho, ele deixa de irradiar a sua cor natural e passa a irradiar uma cor que tem um padrão vibracional, uma frequência mais baixa do que essa cor natural. Por exemplo, quando eu tenho um desequilíbrio energético, uma desarmonia vibracional no centro laríngeo, no primeiro momento ele vai continuar irradiando a cor azul, que é a sua cor natural, mas não vai mais irradiá-la com brilhos muito intensos. E num segundo momento, ele pode não só deixar de irradiá-la com brilho muito intenso, vai passar a irradiar uma cor que tem uma frequência vibracional ou um padrão vibracional mais baixo do que a cor azul, que é a cor natural do centro laríngeo, como, por exemplo, o verde ou o amarelo, dependendo da gravidade do desequilíbrio e da desarmonia. Vamos avançar. Toda essa nomenclatura, que a gente tem elencado, citado e exemplificado e também explicado, vocês vão encontrar de uma maneira detalhada ao longo do livro. O que acontece quando os 7 centros não estão em estado de equilíbrio energético e harmonia vibracional é exatamente isso que eu falei. Primeiro, perde-se a intensidade do brilho dos centros de energia que estão irradiando as suas cores naturais, as cores passam a ser irradiadas com brilhos pouco intensos e depois os centros de energias, à medida em que os desequilíbrios e as desarmonias evoluem, eles deixam de irradiar as suas cores naturais e podem passar a irradiar cores que têm um padrão vibracional mais baixo do que a cor natural. Voltando aos nossos tópicos importantes, como nós estamos falando justamente em desequilíbrios energéticos e em desarmonias vibracionais, é importante que nós justamente nos foquemos naquilo que leva ao desenvolvimento de desequilíbrios energéticos e de desarmonias vibracionais. Avança um, só para ver, mas acho que nós vamos voltar. Vamos voltar? Voltar para a maquete. Para aquele esquema de 5 corpos que, só para lembrar, pessoal, essa daqui é a nossa luminosa maquete famosa, que é muitas vezes citada ao longo do livro. Então, o que acontece? Quando o indivíduo
começa a desenvolver um conflito sentimental ou um conflito interior. Quando ele começa com um desses conflitos, que estão relacionados com a manifestação intensa e prolongada de sentimentos inferiores, como o ódio, o rancor, a vingança, a maldade, o medo, a ansiedade, a tristeza. Quando esses sentimentos começam a se manifestar de uma maneira intensa e prolongada, nós podemos dizer, à luz do conhecimento espiritual, que esse indivíduo está começando a desenvolver um conflito interior com um conflito sentimental. O fato é que, com o surgimento do conflito interior ou sentimental, começa também a surgir desequilíbrios energéticos e desarmonias vibracionais nos centros de energias principais. Preste atenção. Quando nós estamos falando em conflitos sentimentais ou conflitos interiores, é importante que saibamos o local em que esses conflitos vêm dentro do indivíduo a se manifestar. Pelo que aprendemos com nossos irmãos do plano espiritual, a mente é a sede dos pensamentos. A mente é a sede dos pensamentos. A mente é um dos 3 corpos espirituais permanentes. Então isso é importante para quê? Para que se tenha uma visão espacial de onde os conflitos sentimentais venham a se desenvolver e venham a se manifestar dentro da individualidade. Então, nós temos como definição a mente como a sede dos pensamentos, a base dos pensamentos como sendo os sentimentos, ou seja, se eu manifesto pensamento é algo mais elaborado do que um sentimento. Vou dar um exemplo. Quando eu tenho um bom pensamento, por exemplo, quero fazer caridade para os velhinhos do asilo, eu tive um pensamento que foi motivado por um sentimento. Qual seria esse sentimento? Por exemplo, o amor. Por exemplo, a bondade. Da mesma forma, quando alguém pensa em se vingar de alguém, em fazer o mal a alguém, eu vou, quando alguém, não quero nem dizer eu vou, mas quando alguém fala, vou matar fulano, vou me vingar de ciclano, esse indivíduo, antes de elaborar esse pensamento e de traçar um plano de ação para a execução do seu desejo, ele teve um impulso que antecedeu o pensamento, que foi um sentimento mau. Rancor, o ódio, a maldade, a vingança. Então, a mente é a sede dos pensamentos e a base dos pensamentos são os sentimentos. Todas as vezes que manifestamos um sentimento, nós produzimos as energias desse sentimento. Os sentimentos elevados, como o amor, o perdão, a bondade, a gratidão, a paz, a alegria, os sentimentos naturais dos 700 principais, todas as vezes que nós os manifestamos, nós produzimos as energias harmônicas e curativas que oscilam em altas frequências, como as próprias frequências desses bons sentimentos, na intimidade da nossa mente. Porém, quando nós manifestamos algum sentimento inferior, algum mau sentimento, como o ódio, o rancor, a maldade, a vingança, o medo, a ansiedade, a tristeza, veja que estou falando de sentimentos que são holodestrutivos, como o rancor, a maldade, a vingança, o ódio, sentimentos que fazem com que o indivíduo pense em fazer o mal para tudo que está ao seu alcance. E sentimentos autodestrutivos, que geram o mal-estar e uma destruição dentro e restrita ao indivíduo. O medo, a ansiedade, a tristeza. O fato é que todos esses maus sentimentos, quando manifestos, eles vêm acompanhados da produção de energias desarmônicas e destrutivas que oscilam nas mesmas baixas frequências desses sentimentos. Eis aí o problema. Essas energias de baixas frequências, que são produzidas em grandes quantidades, em grandes montantes, elas vão fazer com que surjam desequilíbrios energéticos e desarmonias vibracionais nos centros de energias principais da própria mente ou corpo mental. Esse é um conceito que deve ficar bem claro e que deve ser memorizado por todos vocês. A mente é a sede dos pensamentos. A base dos pensamentos são os sentimentos. Tudo, na verdade, é energia. Tá? Mas, como nós estamos falando de conflitos sentimentais e conflitos inferiores, o nosso raciocínio aqui é aplicado principalmente aos sentimentos. Se são conflitos, são sentimentos inferiores. São maus sentimentos. Ódio, rancor, medo, ansiedade, tristeza, etc. E tudo isso vai produzir energias desarmônicas e destrutivas de baixa frequência que vão produzir desequilíbrios energéticos e harmonias vibracionais nos 7 centros de energias principais da própria mente. Eis o problema. Vamos pegar um exemplo prático. Os 7 centros, como eu disse, eles têm uma estrutura funcional divinamente criada, divinamente projetada e originalmente programada para trabalhar em um determinado sentimento elevado ou o seu sentimento elevado complementar ou uma sensação agradável. Nenhum centro de energia tem estrutura funcional ligada à parte sentimental programada originalmente para vibrar em sentimento inferior. Nenhum. Então, como esses sentimentos vêm a se manifestar? De uma maneira simplista, minimalista, nós podemos raciocinar e imaginar que eles simplesmente se manifestam na mente.
Ponto. E aí que está o início da questão. Quando o sentimento inferior é manifesto, ele produz as energias harmônicas e destrutivas de baixas frequências do sentimento inferior. Embora nós não tenhamos estruturas funcionais programadas para vibrar na frequência de sentimentos inferiores, cada centro de energia principal, particularmente os da mente, mas isso se aplica também aos demais, eles têm um magnetismo específico para um determinado sentimento inferior e para, mais especificamente, as energias desse sentimento inferior. E isso acontece, eu repito, não porque ele tem uma estrutura funcional que vibra na frequência desse sentimento inferior ou das energias do sentimento inferior, mas por quê? Quando um sentimento inferior é manifesto e produz desequilíbrios e desarmonias nos centros de energias da mente, os centros que já estão em desequilíbrio e desarmonia têm as suas estruturas funcionais sujeitas a modificações em seu funcionamento. De uma tal forma que o centro básico, quando ele está em desequilíbrio e em desarmonia, ao invés da estrutura sentimental funcionar na frequência da segurança e da liberdade, ela passa a funcionar na frequência do medo. O sexual, que tem uma estrutura funcional programada para trabalhar na frequência da motivação pela vida ou do bem-estar interior, passa a funcionar na frequência da culpa. O umbilical, que tem uma estrutura também para funcionar na frequência da plenitude interior ou da satisfação pessoal, passa a trabalhar na frequência do rancor. O cardíaco, que tem uma estrutura programada para trabalhar na frequência do amor incondicional, passa a trabalhar na frequência do ódio. O laríngeo, que tem uma estrutura funcional programada para trabalhar na frequência da alegria ou da sinceridade, a verdade, do verbo divino, passa a trabalhar na frequência da tristeza. O frontal, que tem uma estrutura programada para trabalhar na frequência do perdão ou da compaixão, passa a trabalhar na frequência do egoísmo, ou até mesmo da vaidade. E o coronário, que tem uma estrutura que funciona originalmente na frequência da gratidão ou da paz da presença divina, pode passar a trabalhar na frequência da ideação suicida. Então, quando esses centros estão em desequilíbrio e desarmonia, e as suas estruturas também estão em desequilíbrio e desarmonia, trabalhando de uma forma anormal, ao invés de se manifestar bons sentimentos, e ao invés de se produzir as energias desses bons sentimentos ou sentimentos elevados, se produz as energias desses maus sentimentos que eu citei. E isso vai trazer consequências. Consequências de ordem psíquica para o indivíduo, que vai ter um agravo dos seus conflitos interiores ou sentimentais. O indivíduo que manifestou, por exemplo, o medo em algum lugar da sua mente e que, por magnetismo, atraiu essas energias para o básico, deixando o básico em desequilíbrio e em desarmonia, vai fazer com que o básico deixe de vibrar em segurança e em liberdade e passe a vibrar também em medo, intensificando e amplificando essa sensação desagradável na mente do indivíduo. Mas não é só isso. Nós pegamos aqui o exemplo do centro básico. Mas vamos pegar, por exemplo, o centro umbilical, que quando está em desequilíbrio e desarmonia, deixa de vibrar em plenitude interior, em satisfação pessoal, e passa a vibrar em rancor. É comum o rancor no nosso dia a dia? Então vamos entender o que vai acontecer. Já está em desequilíbrio e desarmonia, lembra que já deve ter perdido o brilho, talvez nem esteja mais com a cor amarela, como cor natural, talvez já esteja com laranja ou até verde, e aí ele começa a produzir uma grande quantidade de cargas das energias desarmônicas e destrutivas do rancor, que vibram na mesma frequência do rancor. Essas energias, elas vão sair daqui e vão passar pela barra transversal principal de número 3, que liga o centro umbilical da mente com o centro umbilical do perispírito, e vão causar desequilíbrios e desarmonias no centro umbilical do perispírito. Vão sair daqui, passar pela barra transversal principal de número 3, que liga o centro umbilical do perispírito ao centro umbilical do pretérito, e vão causar desarmonias e equilíbrio no centro umbilical do pretérito. Vão sair do centro umbilical do pretérito e vão chegar até a glândula endócrina, que é o pâncreas, vão chegar até o plexo celíaco, do plexo celíaco vão fazer um caminho pelos canais e vias do sistema condutor de energias do pretérito, vão também acompanhar os nervos que saem do plexo celíaco, que se ligam com o plexo hepático, com o gástrico, com os mesentéricos e que vão para o estômago, para os intestinos, para o fígado, para os demais órgãos, e lá vão atuar nas células, alterando o funcionamento do DNA, das organelas intracitoplasmáticas, como por exemplo os ribossomos que fazem a síntese de proteínas, as mitocôndrias que trabalham com a produção de energia, podem alterar também o funcionamento da membrana celular, onde tem receptores de canais iônicos, receptores para hormônios, para neurotransmissores, para medicamentos, e essas alterações
que essas energias desarmônicas e destrutivas do rancor, que partiram aqui da mente e do centro umbilical e que chegaram até os próprios órgãos da região abdominal, elas podem fazer com que distúrbios funcionais e com que enfermidades orgânicas venham a se desenvolver. Distúrbios, por exemplo, como síndrome do intestino irritável, doenças como a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn e até mesmo os tumores, os cânceres. Lembrando que nós estamos falando aqui dentro de uma visão espiritualista, transcendente, mas uma visão racional que se apoia em conceitos da física quântica e no comportamento das partículas elementares para explicar como o adoecimento que se inicia nos corpos espirituais, e particularmente na própria mente, pode chegar até o corpo material. Tá? Essa explicação, esse modelo fisiopatológico que aqui eu apresento e que exemplifico pegando o centro frontal, é uma visão transcendente e espiritualista, holística do adoecimento. Tá? Nisso nós podemos levar em consideração também fatores de ordem ambiental e genético envolvidos na gênese e no desenvolvimento dessas patologias que citei, como síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, os tumores, tá? Interagindo com essas energias de uma maneira sinérgica, no sentido de produzir, finalmente, o desenvolvimento desses distúrbios e dessas enfermidades. No livro, no final do último capítulo, é descrito em detalhes como que se dá a interação dessas energias de baixas frequências com os elementos celulares, modificando, por exemplo, o funcionamento do DNA. Vou falar em linhas gerais bem rápido, tá? Essas energias de baixas frequências, assim como as energias de altas frequências que são usadas nos tratamentos, nos passes magnéticos, na cronoterapia, energia das cores, das 7 cores do arco-íris são energias de alta frequência, as das 7 notas musicais são energias de alta frequência, as energias dos sentimentos naturais e das sensações naturais dos centros principais são energias de altas frequências. As energias de baixas frequências, assim como as de altas frequências, elas promovem modificações transitórias na conformação espacial das estruturas celulares. As de baixa frequência, que são os sentimentos inferiores, modificações conformacionais ou modificações da conformação espacial que acabam por favorecer o mau funcionamento das células e com isso também levar ao adoecimento. Já as energias de altas frequências ou energias harmônicas e curativas dos bons sentimentos, que são usadas nos passos magnéticos, na terapia cromática, na terapia musical, nas orações, são energias que também têm a capacidade de alterar a conformação espacial dos elementos celulares, DNA, das organelas intracelulares e dos receptores de canais iônicos de membrana, no sentido de melhorar o funcionamento desses elementos e, com isso, trazer melhorias ao funcionamento e à saúde do corpo material, podendo minimizar os sintomas dos distúrbios funcionais e das enfermidades orgânicas ou até, eventualmente, promovendo a cura de tais condições. Mas, lembrando, as energias de baixas frequências, elas podem atuar, como eu falei, eu vou exemplificar de uma maneira um pouco mais clara. Imagine que as energias do rancor, quando chegam nas células do corpo material, de algum órgão do aparelho digestório, de algum órgão da cavidade abdominal, elas podem entrar em sintonia com um determinado segmento do DNA de uma determinada célula ou de um grupo de células. Tá? Isso pode fazer com que, entrando em sintonia, essas energias e esse segmento de DNA, eles começam a trocar entre si efeitos magnéticos. Um puxa o outro mutuamente. Ao mesmo tempo em que está em sintonia, eles podem também evoluir para um estado que nós chamamos de ressonância. Quando um segmento de DNA e um determinado montante de cargas e energias desarmônicas entram em sintonia e depois em ressonância, imaginamos que esses elementos que já estão em sintonia se puxando mutuamente, nós devemos lembrar que eles estão também em constante movimento, como tudo no universo está, oscilando em uma determinada frequência. Como eles estão em sintonia, eles estão oscilando na mesma frequência. É um segmento do DNA que tem a mesma frequência do rancor. E aí, quando eles entram em ressonância, eles começam, além de se puxar mutuamente, eles começam a oscilar com uma amplitude muito maior do que aquilo que eles normalmente oscilam. E essa amplitude maior, tá, implica em uma liberação de energia suficiente para modificar a conformação espacial do segmento de DNA, sem promover uma mudança definitiva na sua forma, mas uma modificação transitória que pode, por exemplo, dificultar o grau de acoplamento da enzima polimerase a esse segmento. Isso implica no quê? Normalmente, imaginemos que esse segmento ele produziria uma determinada enzima importante para o funcionamento da célula, uma determinada proteína. A polimerase não se ligando adequadamente a esse segmento do DNA, nós não teríamos uma produção adequada do RNA mensageiro,
que traz a sequência de aminoácidos dessa proteína, que é uma enzima, que vai ser produzida no ribossomo da célula no citoplasma. Com isso, nós vamos ter uma diminuição do nível dessa enzima, uma diminuição da função que ela iria exercer, e esse déficit funcional pode levar ao adoecimento. De uma maneira bem simples, assim para explicar. Esse mesmo modelo pode ser aplicado, tá, ao ribossomo, à mitocôndria, a outras organelas encontradas no citoplasma da célula, bem como aos elementos contidos na membrana plasmática, como os receptores e os canais iônicos também. Tá? A partir daí, né, a partir do momento em que nós temos esse mapa da individualidade em nossa mente, nós memorizamos esse conjunto de corpos e essa integração funcional, que a anatômica e funcional que há entre os centros de energia do pretérito e as glândulas, os plexos e os órgãos do corpo material, nós passamos a conseguir raciocinar até de uma forma retroativa, no sentido de buscar, em dado problema, em um determinado aparelho sistema, em um determinado órgão do corpo material, um possível conflito sentimental que esse indivíduo poderia estar manifestando em sua própria mente. Tá? De uma maneira retroativa, eu diria que o indivíduo que tem um problema no coração ou no pulmão mereceria ser questionado ou investigado se ele não estaria com um distúrbio, um desequilíbrio energético ou desarmonia vibracional no seu centro cardíaco mental, do perispírito, do pretérito, ocasionado, por exemplo, pelo ódio. Um problema ocasionado na região cervical, se não seria algo relacionado a um conflito ligado à manifestação da tristeza, laríngeo, e assim sucessivamente. Tá? Então isso é uma maneira de se fazer um raciocínio clínico no sentido de tentar relacionar um distúrbio e uma enfermidade manifesta no corpo material com um desequilíbrio energético e uma desarmonia vibracional decorrente do conflito sentimental que se iniciou no corpo mental. Uma outra coisa importante, esse mapa que nós colocamos aqui, a maquete luminosa, tá? A maquete multidimensional, como também é chamada, nós, na verdade, nós estamos como indivíduos encarnados, e quando nós estamos, sobretudo, no livro isso tudo que eu estou dizendo, e que vou falar agora está bem explicado, tá? Quando nós estamos, por exemplo, de pé, com a atenção bem desperta, usando a musculatura do corpo material para nos mantermos de pé, nós não estamos com os corpos distribuídos da forma como aqueles estão, tá? O que nós chamamos aqui de estado de desdobramento tático somente para fins didáticos. Essa situação, na prática, ela não existe, tá? Isso aqui é somente para a gente poder fazer a integração e a ligação dos centros de energias dentro dos corpos e dos corpos com os corpos. Na prática, o que nós encontramos normalmente, quando nós estamos aqui, na condição que eu estou, são os corpos compactados uns aos outros, de uma tal forma que eles se encontram uns dentro dos outros. É como se fosse um jogo de bonecas russas, que eu estou com um joguinho aqui, já vou mostrar para vocês, tá? Onde o corpo mais externo, o corpo que fica por fora, seria o espírito, e o corpo que estaria dentro de todos os demais, o menor deles também, seria o corpo material. Tá? Isso também mostra que o corpo material ele está contido nos corpos espirituais, ele está contido dentro da mente, e não ele contém, está contido dentro da alma, e não ele contém a alma. Tá? O espírito é maior que o corpo físico. O corpo físico está imerso no espírito, está dentro do espírito, ele é interpenetrado pelo espírito e ao mesmo tempo interpenetra o espírito. Quando nós falamos no sistema de distribuição dos corpos, em que eles se colocam uns dentro dos outros, nós devemos nos perguntar, mas como que eles podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, sendo todos eles maciços e preenchidos? Porque nós vemos que eles têm aqui vias condutoras, né, um conjunto de 7 bases transversais secundárias, tem um eixo diferencial, 7 bases transversais principais, são centros de energias na superfície, diferente das bonecas russas que são todas ocas por dentro, né? Aí fica fácil de uma conseguir entrar dentro da outra. Aqui é possível, tá? Que o corpo material fique dentro do duplo etérico, que o duplo etérico que já está com o corpo material fique dentro do perispírito, que o perispírito que já vai ter o duplo etérico, o corpo material se coloque dentro da mente, e que a mente que vai conter o perispírito, o duplo etérico, o corpo material, entre dentro do espírito. Isso é possível por quê? Porque cada corpo está em uma dimensão espacial diferente. De uma tal forma que o espírito está na 7ª dimensão, a mente na 6ª, o perispírito na 5ª, do pretérito na 4ª, o corpo material na 3ª dimensão. Antes que você me pergunte, aonde fica a 7ª dimensão? Para lá, para cá, norte, sul, leste, oeste? Não, é aqui. São planos, na verdade, que se interpenetram e que coexistem ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. Mas como isso é possível? Cada corpo espiritual está numa dimensão espacial diferente porque cada corpo espiritual tem
os seus elementos constituintes e, mais precisamente, as partículas elementares que os constituem, as suas energias, vibrando em faixas e frequências que são próprias da dimensão espacial em que ele está. Ou seja, tudo que constitui o espírito e o próprio espírito vibra numa faixa de frequência que é própria da sétima dimensão, que é mais alta do que a sexta. Alta, que eu digo, em termos de valor de frequência vibracional. A mente é um corpo de sexta dimensão. Tudo que a constitui está vibrando, está oscilando dentro das faixas de frequência da sexta dimensão espacial, que são mais baixas do que as faixas de frequência da sétima. Isso quer dizer que tudo que está na sétima está no espírito. É menos denso, é mais transparente e é mais permeável do que tudo que está na sexta. Assim como tudo que está na sexta é menos denso, é mais transparente e mais permeável do que tudo que está na quinta. A mente é menos densa, mais transparente e mais permeável do que o perispírito. O perispírito é menos denso, mais transparente e mais permeável do que o duplo etérico. O duplo etérico é menos denso, mais transparente e mais permeável que o corpo material. De uma tal forma que isso permite que cada corpo consiga interpenetrar um ao outro e se posicionar um dentro do outro, ficando os corpos ocupando ao mesmo tempo o mesmo espaço. Porque eles não são ocos, eles são maciços e totalmente preenchidos, mas cada corpo e os seus elementos constituintes estão de uma dimensão espacial diferente. E isso permite que eles se coloquem de uma maneira análoga como as bonecas de um jogo de boneca russa. Não entendi. Você quer mostrar? Eu vou colocar a boneca. Coloca em cima do banco. Tá, vamos dar as bonecas. Eu vou mostrar aqui, pessoal, o jogo de bonecas russas, só para a gente ter uma ideia mais concreta do que a gente está falando. Então a gente tem aqui, ó, a boneca maior, tá? Que seria aqui o espírito. A boneca seguinte, que seria a mente. A seguinte, que seria o perispírito. A seguinte, que seria o duplo etérico. E a última, que seria aqui o corpo material, tá? Então, a gente vê aqui que o espírito, tá, seria um corpo que tem as maiores dimensões, isso ocorre na prática também, tá? E seria o corpo mais externo. E o corpo, e o corpo material seria o corpo de menor dimensão e o corpo interno. Na prática, o que a gente vê? As bonecas estão aqui enfileiradas, como os corpos aqui também estão empilhados. Como eu disse, isso não acontece na prática. Na prática, aqui como eu estou, tá? Os corpos, eles estão uns dentro dos outros. Dentro daquilo que nós chamamos no livro, e isso é uma nomenclatura também inédita trazida no livro, que se chama estado de compactação total. Tem o estado de compactação parcial, eu não vou entrar em detalhes nisso hoje, tá? Que é o estado, a condição que os corpos estão também uns dentro dos outros, mas com centros de energia afastados a 15 a 20 centímetros da superfície, que é a condição em que estão os corpos do indivíduo que vai receber o tratamento espiritual, passo magnético, cromoterapia, terapia musical, o cara que está deitado, mais relaxado, com a mente mais tranquila, tá? Tem o estado de sem-desdobramento, também você já deve ter visto, quem já leu o livro, tá? Que é mais ou menos uma situação onde esses três corpos aqui estão compactados, formando um só. O duplo etérico ele está a cerca de 1 metro, tá? Ele está com mais ou menos cerca de 1 metro de extensão, tá? Entre o perispírito e o corpo material, e ele está com o formato de uma placa luminescente. Não vamos entrar nesse detalhe. E tem um estado de total desdobramento, que é quando o duplo etérico se transforma em cordão de prata. É um outro assunto muito interessante, mas bastante exaustivo para ser falado. Dá uma aula só, tá? Isso tudo está descrito no livro, esses estados de compactação total, compactação parcial, estados sem desdobramento e desdobramento total, são estados e nomenclaturas que nós trazemos de forma inédita no nosso livro, tá? Então, eu, Danilo, aqui agora, como que eu estou? Ó, então, na prática, esse aqui é o meu espírito, ele está... Opa, vamos ver aqui, vamos abrir aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que eu estou na realidade aqui, ó. O meu corpo material, ele está dentro do meu duplo etérico. O meu corpo material e o meu duplo etérico estão dentro do meu perispírito. O meu perispírito, o meu duplo etérico e o meu corpo material estão dentro da minha mente. Minha mente, meu perispírito, meu duplo etérico e meu corpo material estão dentro do meu espírito. Então o que nós estamos vendo aí é o seu espírito? Não, vocês veem o corpo material, porque vocês estão vendo como os olhos. Tá? E os olhos são estruturas do corpo material, órgãos sensoriais, que são capazes de captar imagens de objetos que refletem a luz e que estão localizados na terceira dimensão espacial, que são densos, que não são transparentes, que não são permeáveis, tá? Como é o meu corpo físico. Tá? Vamos ver mais alguma coisa. Gente, eu acho que era só isso daí que a gente ia para transmitir como aula introdutória. Eu vou deixar
essa imagem aqui mais uma vez para vocês olharem, analisarem, refletirem, gravarem, porque é em cima dessa imagem, tá, que vocês devem desenvolver o raciocínio clínico para tentar relacionar um distúrbio de uma enfermidade no corpo material com um conflito sentimental, com algum problema que está se desenvolvendo, que já tenha se desenvolvido na mente, tá? E é também usando essa imagem que vocês vão fazer o raciocínio no momento em que estiverem aplicando um determinado tratamento em algum paciente. Tá? Eu agradeço a todos vocês, peço desculpas também pela delonga e pela utilização demasiada do tempo. A temática é uma temática exaustiva. Nós trouxemos também aqui alguns assuntos que são apresentados pela primeira vez no mundo físico. Por isso, eu me demorei, por isso eu também acabei cansando um pouco vocês, né? Mas todo esse esforço é no sentido de fazer com que esse conhecimento seja assimilado, para que assimilado ele possa ser aplicado. E para que aplicado, alguém possa ser beneficiado. E para que o nome de Deus e de Jesus Cristo, acima de tudo, possam ser glorificados. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E que Deus lhes abençoe. Espero que tenha sido esclarecedor os ensinamentos que eu aqui pude transmitir. Deixo aqui para vocês mais uma vez, tá, o meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Se você tiver interesse em adquiri-lo, acesse o nosso site www.daniloverotti.com.br. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Salve.